Olá, seja bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Hoje o nosso capítulo de leitura é o capítulo de número 23 do livro de Atos. E mesmo que já estejamos no final dessa jornada de leitura, porque termina no capítulo 28, você ainda pode se inscrever no canal. Então te inscreve, ativa as notificações, clicando no sininho, deixa o teu like no vídeo e também compartilha com um amigo para que ele possa ser abençoado pela palavra de Deus. Eu quero passar o texto para a tela para que nós possamos ler juntos, mas eu estou de propósito colocando o final do capítulo 22 para que nós possamos pegar o contexto. Aqui, no capítulo 22, vimos que houve um tumulto, onde judeus procuraram, inclusive espancaram Paulo, tentaram matar Paulo, porque ele estava no templo e sob falsas acusações de que teria profanado o templo, de que ele estava desacreditando o ensino dos profetas e de Moisés. E ele é socorrido naquele momento pelo centurião, por uma guarda romana, e essa guarda o prende, até entender por que ele estava sendo espancado pelos judeus. E nesse momento, já tinha se revelado aqui que Paulo era um cidadão romano, então os romanos não fizeram nada com ele. Mas aqui ele tem a oportunidade, então, de falar diante do Sinédrio. Isso que vai acontecer no final do capítulo 22, vemos isso. Diz assim no versículo 30, no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. E agora sim, começamos com a fala de Paulo no capítulo 23, a partir do versículo 1. Diz assim: Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então Paulo começa dizendo que ele estava fazendo isso de consciência limpa. Tudo que ele fazia, o fazia de consciência limpa diante de Deus. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do povo. Paulo cita aqui um texto de Êxodo, capítulo 22, versículo 28. E Paulo, então, percebendo que, embora tenha sido ferido injustamente, porque não disse nada demais, Paulo retruca aquela pessoa que mandou fazer aquilo, e ele não sabe que é o sumo sacerdote. Quando ele vem a saber que é o sumo sacerdote, em obediência ao que diz na lei, ele se retrata, ele diz: olha, eu não sabia, fiz na ignorância. E ele de forma humilde, se retrata diante daquela situação. Poderia nem, se nós fôssemos achar que ele não agiu de forma, talvez agiu um pouco de forma desproporcional, mas a ira de Paulo nesse caso nem foi infundada, ele havia sido batido ali, e por nada. Versículo 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio. Olha a estratégia de Paulo agora, como ele é capacitado pelo Espírito Santo a tomar uma atitude muito interessante. E Paulo, várias vezes, nós vimos nas pregações de Paulo, ele tem essa percepção e essa presença de usar o cenário daquele momento da forma mais conveniente para colocar o evangelho. E aqui ele faz isso. Diz que Paulo bradou ao Sinédrio, diante do fato de saber que alguns eram saduceus e outros fariseus: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Veja que Paulo, percebendo quem era o público que estava ali, ele não diz nada que não seja verdade. Ele diz: olha, estou sendo julgado por causa da minha experiência na ressurreição dos mortos, no caso, a ressurreição de Jesus. E ele usa esse argumento aqui para tirar a atenção dele mesmo
E os integrantes do Sinédrio ali que estão ouvindo, eles mesmos começam a discutir entre si por conta das suas convicções. Porque os saduceus não criam na ressurreição, e nem anjos, né, espíritos, diz aqui, mas os fariseus sim. Versículo 9. Houve um grande alvoroço. E alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Veja que eles falam de acordo com a convicção deles, né, como fariseus. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Veja que aqui nós vemos, né, mesmo diante dessa situação toda, Jesus se coloca, né, com Paulo naquele momento que ele está preso e diz, né, para que ele tenha coragem e continue sendo uma testemunha fiel, não só ali em Jerusalém, e diz, assim como testemunhou a meu respeito, né, em Jerusalém, deve testemunhar também em Roma. Vemos então que o propósito de Paulo de ir para Jerusalém era sim o propósito de Deus, né, que o levaria, e nós vamos ver as circunstâncias disso nos próximos capítulos, o levaria, essa situação também o levaria a Roma. Versículo 12. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Olha como eles tinham um interesse muito forte já, né? Não é a primeira vez que vemos isso, o interesse em calar Paulo a qualquer custo. E aqui eles fazem, né, um juramento de que não vão comer, não vão beber enquanto não matassem Paulo. E cerca de 40 pessoas, diz aqui, né, estavam envolvidos nisso. Versículo 14. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês sob pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Vejam que havia toda uma premeditação aqui de como agir, e em conluio aqui com o Sinédrio, com os líderes. Então estavam aqui com um plano armado para matar Paulo. Entretanto, versículo 16, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que lhe trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? E aí vemos, né, que Paulo consegue que o seu sobrinho seja ouvido pelo centurião. O centurião vai até o comandante. O centurião permite a entrada desse rapaz, então, para contar esse plano, contar o que tinha ouvido, sendo testemunha desse fato, né? E ele conta aqui agora, ele vai narrar o que ele escutou e os detalhes dessa questão. Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer e nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então agora o comandante estava ciente dessa situação, que poderia ser ainda mais um problema, né, para ele. E olha que ele toma uma providência, e com certeza, né, todo esse encaminhamento aqui é a própria providência de Deus sobre a vida de Paulo, para que ele não sofresse nenhum dano e chegasse
em segurança no destino que Deus tinha para ele, no propósito que Deus tinha para ele. Diz então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Então, uma delegação bastante preparada, bastante armada, né, com 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros. E diz ainda: providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Então o comandante escreveu agora uma carta a Félix, né, explicando a situação e colocando, né, o olhar dele sobre isso. Diz assim: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Um parênteses aqui, na verdade, o comandante ficou sabendo mais tarde que Paulo era cidadão romano. Naquele momento, ele o resgatou ali, inclusive a intenção dele era açoitá-lo, era castigá-lo, né? Porque ele deve ter feito algo errado. Porém, Paulo, inclusive, estava sendo amarrado para ser açoitado. Quando Paulo diz: é lícito, né, açoitar um cidadão romano sem que ele seja ouvido primeiro, julgado. E aí que ele vem a ter o conhecimento de que Paulo era um cidadão romano. Então aqui ele conta para o governador a sua versão da história, uma versão que lhe é favorável, não distorce completamente, não distorce a história continua sendo real, porém ele tenta apresentar melhor a sua imagem, né, diante do governador, sem mostrar a fragilidade e os erros que ele mesmo cometeu. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Esse é o teor da carta do comandante. Soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então vemos que Paulo chegou em segurança a Cesareia e ali agora ele seria confrontado com aqueles acusadores, né, os do Sinédrio e os judeus, os líderes, e agora sob a responsabilidade do governador Félix. E Deus de alguma forma protegeu, né, Paulo, protegeu a vida dele, o testemunho dele, para que ele chegasse com segurança e a palavra, né, o testemunho de Paulo se preservasse, não fosse perdido, não fosse encerrado antes de que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Vamos ver amanhã como continua essa história, porque ela ainda não terminou. Amanhã continuamos no capítulo 24. Persevera aí, fica firme conosco. Até o próximo vídeo.